saia do meu caminho, eu prefiro andar sozinho. Deixem que eu decida a minha vida. Estamos recebendo aqui hoje o deputado federal Pena, do Partido Verde, o PV, José Luiz de França Pena. É presidente nacional do PV, do Partido Verde. E aí é claro que a gente quer falar com ele, saber um pouco da vida dele e saber muito de meio ambiente. Pena, fala pra gente um pouco de que conquistas você considera que fez até agora nessa sua trajetória política pelo PV. A que eu mais admiro é a construção do Partido Verde, que era tido como uma coisa impossível, e os próprios ambientalistas da época achavam que a gente devia influenciar vários partidos, que não era bom ser um partido PV e tal. Mas como nós achávamos que a pauta do partido era muito mais ampla do que o estrito senso ambientalista, por exemplo, uma intervenção na área de costumes, enfim, no consumo, na produção, enfim, a gente achava que tinha e provamos que a gente estava com razão. Hoje, talvez seja o único orgulho da minha vida de ter contribuído para a existência de fato do Partido Verde. Com a terceira bancada de deputados estaduais na Assembleia Legislativa, é muita São coisa. Paulo aqui, Nós elegemos então já 9. tem uma certa influência agora, muita. né? E fala pra gente, assim, a questão de meio ambiente. Vamos pensar aqui na região metropolitana, na Grande São Paulo. Né? Que nem o que se diz hoje nos jornais é que faltam 57 dias para esgotar a última gotinha da reserva da Cantareira. Como é que você vê isso que está acontecendo? Eu, com o mesmo pesar que todos nós estamos, e uma grande ansiedade, né? É preciso compreender que durante esse tempo todo nós usamos muito mal os recursos naturais, né? Então, a mata ciliar sendo tirada, o próprio reservatório de água sem cuidado, né? Então, a tubulação que chega na casa das pessoas com um vazamento enorme, a perda de água, segundo eu vi, é mais de 30%. Então, todo esse desleixo, junto naturalmente por condições do aquecimento global e mesmo uma mudança no caminho dos ventos, provocada também pelos danos que causamos ao meio ambiente. Tudo isso fez uma coisa criou esse universo. Eu estava falando aqui que na inauguração do sistema Cantareira, em 1974, o então ministro Shigeaki Ueki, que a gente chamava o japonesinho do Geisel, ele discursou emocionado que esse sistema deverá levar água a vocês por 20 anos. E levou, né? Até 94. De 94 para cá, passaram-se mais 20 anos. E nada foi feito. De 94 para cá, quem que estava no governo do estado nessa época? Covas? Covas, acho que pegou um pouco de Quercia, enfim. Todo mundo fechou os olhos para isso, então, fechou, né? Porque as pessoas são assim, o brasileiro, de alguma maneira, ele é credo, não é? Ele acredita. Você vê as pessoas jogando, rezando nos cruzeiros pelo Brasil afora, jogando potezinho d'água para ver se chove. Tá. Medidas imediatas, né? Improváveis, né? Mas eu acho que com uma densidade demográfica dessa, a gente não pode brincar. Nós temos que armar sistemas alternativos,
para que a gente não tenha dificuldade. O que falta para a gente chegar, você como, que eu entendo como especialista, né, nessa questão de políticas ambientais, o que falta para a gente chegar num estágio assim, até como um país como Portugal, que pega a água da máquina de lavar roupa e armazena, todas as casas têm isso, ninguém dá descarga no banheiro, na privada, com água limpa, pura, que podia ser usada para tudo, fluoretada, né? O que o Brasil tem que fazer para chegar nesse nível? É tão difícil assim? Perdulários. Porque aqui a natureza é muito generosa, minha amiga. Então nós acreditamos que ela era infinita, né? Quando estive na África, aí a gente vê o que é dificuldade, né? Vê o solo, você vê os exemplos de árvores e tal, ali você sente que e a própria Europa, as pessoas têm que aprender a fazer isso. Por exemplo, não dá para tomar banho do jeito que a gente toma, que canta as 3, 4 músicas de sucesso de Zeca Pagodinho embaixo do chuveiro. Dá tempo, né? É uma coisa de doido isso aqui. Mas eu acho que os governos precisam confiar nas pessoas. É importante que as pessoas aprendam a usar com moderação esse recurso, mesmo que chova. Porque não dá, isso que você falou é a verdade. As nossas caixas de descarga são as maiores do mundo. Você, lá fora, o descarga é com 7 litros. Aqui nós usamos 25, 30 litros. Não é possível. Não dá mais. Você vê, se a gente sair do ponto da água para a energia, aí a coisa fica doida, né? Porque só o Brasil usa chuveiro elétrico. É um papo energia fantástico. Agora, nós discutimos muito com o governo isso. A crise, o pico da energia é entre 17 e 20 horas. É a hora que acendem os postes, é a hora que acendem as luzes das residências, é a hora do banho, é a hora... Tem que fazer uma campanha para as pessoas não fazerem isso nessa hora. São apenas 3 horinhas. Ou você faz após as 20 horas, ou as coisas de casa faz-se antes das 17. Por quê? Porque a energia elétrica você tem que produzir para o pico. Passado o pico, você fica jogando a eletricidade fora. Entendo. Não tem como armazenar. Então, se a gente baixasse esse pico, a economia de energia elétrica seria grande. Agora, continuar tomando banho a chuveiro elétrico é um desativo. Bom, aí as responsabilidades individuais que no conjunto fazem muita diferença, né? E se a gente pensar nas concessionárias, por exemplo, a Sabesp? Sim. Né? Como você acha que poderia ter alguma pressão, né? Porque a gente vê assim, os vereadores aqui na Câmara de Santana de Parnaíba, por exemplo, eles mandam requerimentos e indicações todas as semanas inteiras. Imagina que todas as câmaras mandem também, de Barueri, de Carapicuíba, de Jandira, do estado inteiro. E assim, e não muda nada, né? E a Sabesp é uma empresa gigante, né? Com ações nas bolsas internacionais e aqui... O serviço como é que você ainda acha deixa... Eu penso, né, que nós precisamos ter competição. Essa é a palavra-chave. Acabar com a concessão? Acabar com a concessão. Então, ter concorrência. Porque na concorrência é que aparece o melhor preço, aparece o melhor serviço. Então, eu penso que tem algumas cidades que romperam com a Sabesp. Ou tem sua água municipalizada, ou ela passou para uma outra empresa, até de caráter internacional. A gente tem que abrir um pouco isso, porque esses gigantes assim são lentos, é muito difícil. A gente tem que reconhecer algumas tarefas onde eles são realmente
craques, né? A gente, com tudo isso, ainda tem uma água de boa qualidade, mas o atendimento é péssimo. E toda hora Mas não é ela que deveria, por exemplo, em tratamentos de água, né? Não é ela que deveria estar investindo, não? Ou eu tô ela errada? investe, ela investe. A água que vem na nossa torneira não é tão ruim. É bem aceitável. Agora, o que preocupa... Tratamento de esgoto, né? O que me preocupa na minha visão é essa coisa de... A gente não convoca a sociedade para nada. Vamos conversar com a sociedade. Um momento como esse não é dar incentivo para você usar menos água. Tá pagando só com a peneira, não? A gente tem que dizer que é impossível nós continuarmos tendo esse tipo de relação com um produto caríssimo, raro no mundo de hoje, que é a água potável. Você acha assim que a presidência da República, a Dilma, ou sei lá, um futuro que venha, poderia contribuir para mudar essa realidade? De que maneira? Eu acho que tem que mudar a realidade, mas mudar muito a realidade. Qual seria o primeiro passo, assim, você tem noção? Bom, o primeiro passo na escala dos horrores é a matriz energética. Essa é a minha preocupação 000. Porque não dá para a nossa presidente da República continuar achando que energia solar é coisa de boutique. Não dá para o ex-presidente achar que a energia eólica era muito falha, porque no dia que não tivesse vento ele tinha que inventar um ventilador. Quer dizer, nós estamos andando contra o tempo. O mundo quer e precisa se livrar do combustível fóssil. Gera muito gás carbônico, né? Não, tem outras consequências também, né? Morrem 40 pessoas por dia no estado de São Paulo, envenenadas pela qualidade do ar. Isso é morte de guerra sanguinária. Vietnã. Aqui virou brinquedo, né? Acho que também nós precisamos urgente pensar um meio da mobilidade urbana ser diferente do transporte individual, cara. Não dá para entupir tudo de carro. Isso é uma questão ambiental séria. Isso da USP faz, Hein? A USP, né, fez um estudo, né, aqui, né? Claro. Sim, é verdade, em relação ao trânsito, né? Teve uma pesquisa recente da USP falando desses absurdos. É um desatino total. E depois uma insanidade contra o trabalhador. Porque cria o patamar de que se você não tiver carro você não é cidadão. Aumenta um carnê desse tamanho. E quando os pátios estão cheios, ela baixa o IPI do automóvel para vender. E quem paga? O munícipe, porque baixa o FPM, ou seja, o Fundo de Participação Municipal. Então os erros são muitos. Se a gente for às causas da ponta, por exemplo, as questões indígenas, né? Foi uma vergonha. A política do governo vergonhosa. Se você for na questão da produção industrial, dá. A gente está exportando ferro em cascalho e comprando do mesmo. A lâmina e o vigote. Quer dizer, eu não sei que estratégia é essa. Então acho que nós, ambientalistas, que queremos o carbono zero, que queremos a alimentação com garantias de que não haja agrotóxico, de que não haja excesso de sódio, nem açúcar e gorduras. O brasileiro não sabe o que está comendo. Isso é um problema ambiental sério.
A gente faz parte, né, do meio ambiente. Claro. O ser humano está no centro, Claro. né? Pena, fala pra gente fechar. Diante desse quadro aterrador, desse filme de terror que você descreveu pra gente, você se sente preparado enquanto representante do PV para fazer alguma coisa, para tocar essa segunda empreitada como deputado federal? Como é que você vai enfrentar isso? Olha, na verdade, é uma tarefa que não é possível um homem sozinho aguentar. Então a minha esperança é que a gente tenha mais companheiros eleitos, né? E que a gente tenha um Congresso um pouco mais sensível, porque está difícil, né? Então, e nós temos um Nós foco. pioramos muito, né, nos últimos anos? Muito. De 500 candidaturas milionárias, todas com má intenção, foram eleitos mais de 350. Então, o Congresso está preparado para o pior. Para derrubar tudo que for favorável ao meio ambiente, é isso? Índio, extinção, planta onde puder, e vamos que vamos, e agrotóxico à vontade, não dá. Então a nossa missão é uma missão difícil, muito né? grande, e tem que ser feito com muita parcimônia, negociar tempos, questões possíveis de serem negociadas para que o pior não aconteça. Não é uma batalha, não é um desejo pessoal, mas é uma postura de compromisso que o partido tem com essas causas e que eu tenho que enfrentar. Qual vai ser sua missão, assim, resumindo, assim, meia dúzia de palavras? Meia dúzia? Eu sei que é pouco. Né? Enfrentar a burrice do agronegócio e enfrentar a lentidão do governo em enfrentar os problemas ambientais. Tá ótimo. Obrigado, Pena. Obrigada por ter nos visitado aqui em Santana de Parnaíba. Uma pequena cidade grande. É bacana Santana. Eu toquei aqui na época que eu tinha banda de rock. Sozinho, deixem que eu decida a minha vida. Não preciso que me digam de que lado nasce o sol, porque bate lá meu coração. Sonhe, escreva em letras grandes de novo pelos muros do país. João, o tempo andou mexendo com a gente, sim. John, eu não esqueço. No. A felicidade é uma arma quente, quente, quente.
saia do meu caminho, eu prefiro andar sozinho. Deixem que eu decida a minha vida. Não preciso que me digam de que lado nasce o sol, porque bate lá meu coração. Sob a luz do teu cigarro na cama, teu rosto ruge, teu batom me diz: João, o tempo andou mexendo com a gente, sim. John, eu não esqueço. Oh não, oh não. A felicidade é uma arma.